As pessoas antigamente, elas eram identificadas pelo pai, tá? O seu nome, ele só tinha sentido se ele tivesse o pai que foi expressivo na vida dele e tivesse um nome significativo. Então, Bartimeu significa filho de Timeu. Então, por exemplo, o Isaac é meu filho, Josué é meu filho. Eles seriam reconhecidos filho de Adoniel, filho do Bolim, filho do pastor Lucivaldo. Então, era uma identidade, era uma forma de dizer. E aí nós chegamos aqui e nos deparamos com Bartimeu, filho de Timeu. Meus amados, Bartimeu estava lá, cego, bem próximo da cidade de Jericó. Ele não estava na cidade de Jericó, ele estava no caminho, estava próximo da entrada de Jericó. E Jericó é aquela mesma cidade lá que há séculos atrás Josué havia conquistado, o povo de Israel havia conquistado. E aí o que me chama a atenção, o que nos chama a atenção dentro da história do Bartimeu, do cego de Jericó. O cego de Jericó, gente, ele é retratado em três dos evangelhos, tá? Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus fala que é 2 cegos no caminho. Marcos e Lucas fala que é apenas um. Ganha notoriedade porque no final de tudo ele seguiu Jesus e virou crente, segundo Jimmy Swaggart. O Bartimeu, depois de curado, ele seguiu Jesus, e ele não perdeu a oportunidade. Amém? Mas, amados, ele estava lá, no caminho de Jericó, próximo à entrada de Jericó. E Jericó era uma cidade muito próspera, era uma cidade que como ela ficava próxima do Rio Jordão, próxima do oásis, aí a gente se reporta lá na época que ela foi destruída, um pouquinho antes, quando Abraão e Ló estavam discutindo, quando Ló chegou, conversar com Abraão, e aí Abraão olhou para ele e falou assim: pode escolher um lado. Sabe qual foi o lado que Ló escolheu? O lado que dava sentido para Jericó. Por quê? Porque nas campinas do Jordão, uma área que era banhada, ela recebia influência direta pelas águas do Rio Jordão. E o Rio Jordão, historicamente, é um rio muito abençoado. E essa cidade de Jericó, ela tem um contexto, meus amados. Ela tem um contexto. Uma cidade próxima, uma cidade rica, mas uma cidade cananeia, do povo cananeu, antes da conquista. Uma cidade que era cheia de imoralidade. Uma cidade que era cheia de promiscuidade. Uma cidade que as pessoas pecavam brincando, não havia nenhum temor, não havia nenhuma referência. Uma cidade onde havia sacrifício de crianças, onde os deuses cananeus eram idolatrados. Era uma cidade totalmente corrompida. Muitos estudiosos falam que ela era quase igual, semelhante a Sodoma e Gomorra, tá, gente? E era próxima. Inclusive tem uns teólogos ateus, uns estudiosos da palavra, mas tem isso, Daniel? Tem muito teólogo que é ateu, amados, tá? Porque o termo teólogo não significa dizer que o cara é de Deus, tá? Que o cara é crente. Se ele for um estudioso, e não for ateu, enfim. Muitos teólogos falam que a destruição das muralhas lá da cidade de Jericó na conquista foi uma consequência quando Sodoma e Gomorra foi destruída lá, que o fogo respingou toda aquela área lá, e aí eles falam que foi um terremoto, mas enfim, isso é informação para outras mensagens, tá? Então Jericó era muito próspera, só que ela era uma cidade corrompida. E aí quando Josué chega com seu exército, com o exército de Deus vivo, para conquistar a cidade de Jericó, ele se depara lá com toda aquela estrutura. Uma cidade que os muros dela, as torres de vigia, alcançavam, segundo algumas informações, 9 metros. Os muros de Jericó, a largura deles tinha ponto que chegava a 8 metros. A casa das pessoas, meus amados, construídas de pedra, eram a própria muralha. Então eram paredes extremamente reforçadas. E nunca nenhuma nação havia invadido a cidade de Jericó. Então a cidade de Jericó, ela possuía uma muralha de aproximadamente 4 quilômetros
Mas eu não quero que você imagine um quadrado, 1 quilômetro de cada lado, não, porque as muralhas elas não eram retilíneas, elas não eram retas, elas acompanhavam o contorno do desenvolvimento da cidade. Mas era uma cidade que ela era intransponível aos olhos humanos. Se fechasse os portões, já era. Ficou de fora, já era. Uma cidade próxima ao Rio Jordão, rica em comércio, próspera, mas uma cidade amaldiçoada. Uma cidade mergulhada no pecado. Você já vai entender por que eu estou fazendo essa contextualização aqui para você. E aí, meus amados, Deus deu um comando para Josué. Você vai entrar na cidade, vai destruir, e não é para sobrar nada. Então Josué entra com seu exército lá. Você vai ler lá no livro de Josué, meus amados, que eles dão 7 voltas na cidade. No final das 7 voltas, tocaram umas trombetas, a muralha ruiu e caiu. E aí depois Josué ele pregou, ele declarou uma maldição para a cidade. A pessoa que reerguer novamente essa cidade, os filhos morrerão. E aí, se você acompanhar comigo, lá em Josué, tá? Josué 6:26, está a maldição lá que Josué declarou sobre essa cidade. Por favor, Josué 6:26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: olha só, gente, presta atenção aqui, olha. Maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces. A custa do filho mais novo, colocará os portões. A maldição estava clara, Alain. A palavra do Senhor já tinha sido dada. O povo de Israel, ele seguia à risca essa questão aí, da maldição de quem tentasse erguer a cidade de Jericó, quem tentasse novamente levantar e construir tudo direitinho lá. Mas aí passou mais de 5 séculos, veio o rei Acabe de Israel, se afastou e deu ordem para Riel. Abre lá em 1 Reis 16:34. 1 Reis 16:34, olha só. Em seus dias, Riel, o betelita, ou seja, aquele que vem de Betel, edificou Jericó. Olha só, tinha uma maldição, uma palavra dada por Josué lá no passado, que quem edificasse a cidade pagaria um preço muito caro. Aí esse cara aqui quis pagar para ver. A palavra de Deus diz o seguinte: quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. Aí ele não aprendeu, não entendeu, continuou construindo. Quando ele terminou, e quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo. Segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Nun. Filho de Nun. Meus amados, então Jericó era uma cidade próspera, pecaminosa, e depois ficou amaldiçoada, foi destruída e foi conquistada. E essa cidade, depois que ela foi erguida novamente aqui por Riel, ela começou novamente a ter o seu fluxo de comércio pela proximidade do Rio Jordão. Próximo do Jordão, ali tinha os seus oásis, aonde havia o cultivo de frutas e tudo mais, e as pessoas começaram novamente a fazer o comércio, a circulação de mercadorias naquela região de Jericó. E aí você sabe que região próspera, querendo ou não, atrai pessoas necessitadas. Porque a pessoa necessitada, Everton, ela não vai, se ela quer pedir esmola, ela tem que pedir esmola para quem tem condição, não é verdade? Não é verdade? Então, a cidade de Jericó, ela atraía mendigos para ali. E lá estava esse homem chamado Bartimeu, próximo à entrada de Jericó, no caminho de Jericó, pedindo esmolas. E aí, veja bem, Jericó, que foi lá conquistada por Josué,
depois foi amaldiçoada, depois foi erguida por Riel, que pagou um preço muito caro pela desobediência. E sempre que você desobedece, você paga um preço caro. Sempre. Não tem outro padrão, gente. Não tem outro paradigma em relação a isso. Sempre que nós desobedecemos, sempre que você desobedece, você paga um preço muito caro. Riel pagou o preço aqui com os 2 filhos, mas ele já sabia. Ele apenas pagou para ver. Será que é verdade mesmo essa parada aí? Faz muito tempo já, faz mais de 5 séculos. Não vai acontecer nada com os meus filhos, não. Influenciado pelo rei Acabe, lá acabou e pagou o pato. Os 2 filhos morreram. E meu amado, se a gente, você sabe como é, você imagina, você que nunca perdeu um filho, como é doloroso para um pai. Eu tenho 3 filhos, meus amados, e eu não consigo me ver sem eles. Eu não consigo me ver sem eles. Não vou pedir para você pensar agora, porque, mas é uma dor que não é para ninguém sentir. É a dor da perca. Você sabia disso? Nós fomos criados para não sentir essa dor. Quando Deus fez a gente lá no deserto, lá no Éden, meus amados, e ele colocou em nós o espírito da eternidade. Quem é eterno, meu amado, não sente saudade. A gente vive para sempre. Por que a gente sente saudade de quem a gente perde? Porque nós fomos feitos para ser eterno. Mas aí Adão foi lá com a Eva, pecado. Aí Deus só venha para cá, devolve isso para mim. Não pertence mais a vocês ser eternos, tá? Vocês não são dignos de viver comigo aqui pro resto da vida no paraíso, só de boa. Então nós sentimos saudade porque nós fomos feitos para ser eternos. Só que pelo pecado nós perdemos. Por isso que a gente chora, por isso. E aí Riel estava lá, pagou o preço muito alto, perdeu seus 2 filhos, o primogênito e o caçula, por conta da desobediência. Então Jericó era uma cidade que esse contexto nos mostra que tinha lá os mendigos pedindo esmola. E um desses mendigos era um cego. E o cara além de ser cego, né, ele tinha um nome. As pessoas conheciam ele. Ele era conhecido em Jericó, Everton. Ele tinha um nome. Olha, o filho do Timeu, Bartimeu. Ele tinha um nome, gente. Ou seja, isso nos dá a entender que em algum momento, quando a Bíblia fala assim, Jesus fala assim, meu irmão, eu quero que tu veja de novo. Dá a entender que em algum momento ele já foi. Ele não era cego de nascença, meus amados. Bartimeu não era cego de nascença. Aí os estudiosos, os pesquisadores, eles vão em cima, vão embaixo. E a Bíblia não fala em nenhum momento que ele era cego de nascença. Jesus curou vários cegos de nascença, e tem um registro de um cego curado de nascença, mas que não é Bartimeu, porque Bartimeu não era cego de nascença. A cegueira dele foi adquirida. Aí tem lendas em torno disso, tá? Uma das lendas, por que lenda? Porque não foi comprovado. Os estudos arqueológicos, os estudos históricos, eles não comprovam que isso é verdade, tá? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês. O exército romano, quando ele conquista aquela área, eles pegaram Timeu, que era militar. E aí, em punição a Timeu, eles foram lá e vazaram os olhos do filho dele. Isso é que algumas pessoas falam, mas não está na Bíblia, gente. Isso, por isso que falam que é lenda, que não foi comprovado. E aí quando Jesus fala assim para ele, ó, aí ele está lá na beira do caminho pedindo esmola, né, com a mão estendida, sentado, com a sua capa lá, e aí ele começa a ouvir um burburinho, as pessoas andando. Você já viu uma multidão de pessoas, uma procissão, né? Elas vêm conversando, elas vêm falando, e aí vinham acompanhando Jesus, e aí ele fala assim, o que está acontecendo aí? E aí as pessoas falam assim, é Jesus, o Nazareno, que está passando. Meus amados, na hora, o coração de Bartimeu deve ter acelerado, deve ter ficado nervoso, e deve ter ficado, sabe, ao ponto de sair pela boca, como a gente fala por aí. E as pessoas falaram assim, é Jesus, o Nazareno. E aí, meus amados,
a cegueira de Bartimeu não impediu dele ver Jesus. A cegueira de Bartimeu não impediu dele ver Jesus. E aí, meus amados, nós estamos em igrejas no início do século 21, onde as nossas igrejas existem pessoas que estão aqui, enxergam, mas não conseguem ver Jesus. Entrado numa mesmice, entrado num automático, entrado em uma situação de que não, eu vou nos cultos dia de domingo, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, aí esse mês sim, esse mês não, e já entrando no automático. Ou seja, essas pessoas elas não estão conseguindo ver Jesus. E aí Bartimeu consegue ver. Sabe por que Bartimeu consegue ver, meus amados? Porque são as atitudes de Bartimeu que mostram que ele não era cego. Olha o que eu estou dizendo para você. As atitudes de Bartimeu no mundo espiritual mostravam que ele não era cego. Por quê? Porque ele teve discernimento para ouvir que quem estava passando era o único homem que poderia devolver a visão para ele. E nós temos que entender que nas nossas igrejas, na nossa igreja, existe um homem, um único homem, e você tem que ter o discernimento. Nós temos que ter o discernimento para entender que é esse homem que pode fazer o milagre nas nossas vidas. Só ele, mais ninguém. E aí Bartimeu, ele fica empolgado e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Meus amados, as atitudes de Bartimeu. Teve discernimento para ouvir que o mestre estava passando, e não era qualquer pessoa. Nós precisamos ter discernimento para ouvir Jesus. E muitas vezes nós temos falhado porque falta discernimento. Eu tenho falhado como pai em casa porque falta discernimento. Tenho falhado como marido dentro de casa porque falta discernimento. Tenho falhado como esposa dentro de casa porque falta discernimento. Nós precisamos ter o discernimento de Bartimeu. E o discernimento de Bartimeu permitiu com que ele reconhecesse Jesus, mesmo sem ver fisicamente. Ele reconheceu. Ele reconheceu que Jesus era o Messias. Meus amados, eu fico com dificuldade assim de compreender, porque em Mateus, você vai me ajudar agora? Em Mateus diz que Jesus se emocionou. Mateus diz, meu amado, que Jesus se emocionou. Quer ver? Abre sua Bíblia lá. No livro de Mateus, procura a referência do cego de Jericó para mim, meus amados, por favor, no livro de Mateus. Mateus 20, né? 20 e 29. Aí olha só, 20 e 29. Aleluia, Jesus. Aí vai passando, 29, 30, 31, 32... 33, 34, aqui ó, profundamente compadecido. Jesus se emocionou, meus amados. Sabe por que Jesus se emocionou? Sabe por que era um cego chamando ele de filho de Davi? E Jesus, o apóstolo João fala para a gente que ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que receberam a ele, que acreditaram que ele era o Messias, que ele era filho de Davi, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o subconsciente de Jesus falava assim: ele não está me vendo, mas ele me reconhece como Messias, como filho de Davi. Por isso Jesus se emocionou.
Não é o único momento que Jesus se emociona, tá? Ao longo do evangelho dele, ao longo dos 3 anos, existem vários outros aspectos. Mas aqui, meus amados, a Bíblia fala que Jesus ele ficou extremamente compadecido com aquele homem, porque aquele homem soube usar as palavras corretas. E se aquele homem não tivesse sabido usar as palavras corretas, ele poderia perder a bênção, meus amados. Porque isso aqui foi praticamente um dos últimos milagres de Jesus. Porque logo depois Jesus foi preso, Jesus foi para o Getsemane e tudo mais e tal. E aí foi o que foi. Foi crucificado, foi morto. Então Bartimeu, ele soube usar as palavras corretas. Ele não estava vendo fisicamente, mas espiritualmente ele sabia que quem estava ali era o Filho de Deus, era o Messias. E ele pegou na parte de Jesus mais profunda. Por quê? Porque aqui Jesus já tinha sido excluído. Muitas pessoas já queriam prender Jesus. Muitas pessoas falavam mal, fofocalhavam de Jesus. Muitas pessoas levantavam calúnia. E um homem cego, mendigo, na beira do caminho, reconheceu que ele era o Messias. Isso deixou Jesus extremamente emocionado. Chamou a atenção de Jesus. Meus amados, Jesus ele está aqui. E Ele está emocionado para te abençoar. Ele está emocionado para fazer um milagre na tua vida. Basta você saber pedir. E aí Jesus pergunta assim para eles: o que quer que eu te faça? Ele fala assim: Senhor, que eu torne a ver. Meus amados, saber pedir para Jesus, não tem como Ele negar. A Bíblia fala assim: olha, pedis e não recebes, porque pedis mal. Se a gente reportar aqui exemplo, Salomão, Deus aparece no sonho para Salomão e fala assim: Salomão, pede o que tu quiseres. O que foi que Salomão pediu? Soube pedir. José estava preso lá, né? Foi caluniado pela esposa de Potifar, prenderam José. Aí logo depois chegam-se lá o padeiro e o copeiro. Aí José, depois que revela os sonhos para o padeiro e para o copeiro, fala assim para ele: o que tu queres que eu te faça? Não, lembra-te de mim quando tu estiver lá com o faraó. Soube pedir. Soube ou não soube? Você fala assim: não, deixa para lá, tudo bem e tal, em paz. Ele soube pedir. Saiba pedir, meu amado. O ladrão na cruz, meus amados, foi o mais inteligente de todo mundo, porque ele sabia que não tinha mais salvação para ele. Ele olha para Jesus e faz um pedido que quebrou o coração de Jesus. Ele não pediu para ele entrar, não pediu. Ele soube usar as palavras corretas. Ele não falou assim: olha, Jesus, me leva contigo para o teu paraíso. Não. Jesus, eu sou digno de entrar contigo no teu paraíso. Não. Ele se diminuiu, ele se humilhou. Ele olhou para Jesus e falou assim: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Meus amados, o nosso Deus não resiste a um coração humilde. O nosso Deus não resiste a um coração quebrantado pela humildade. Por isso que a Bíblia fala que Ele abomina os soberbos. Está lá o que Ele fez com Nabucodonosor. A soberba, eu sozinho construí todo esse império. E aí Nabucodonosor virou um bicho. Porque a soberba gera no Senhor um sentimento de tristeza e de raiva ao mesmo tempo, de aborrecimento com o soberbo. E aí nós temos aqui pessoas que souberam pedir. E lá estava aquele homem na beira do caminho, chamando Jesus de filho de Davi. Já ganhou o coração de Jesus. Meu amado, o que você tem feito para ganhar o coração de Jesus? O que você tem feito para ganhar o coração de Jesus? O quê? Jesus, Ele quer nos salvar, Ele está aqui. Mas as nossas atitudes, elas têm afastado Jesus da gente.
Porque eu só sei olhar para a roupa do que o irmão vem para a igreja. Isso virou uma piada, mas depois a gente conta. Me incomoda quando o irmão entra de carro na igreja. O que eu tenho feito para ganhar o coração desse Jesus? Eu maltrato meus filhos. Eu não trato bem a minha esposa. Você mulher, não trata bem o seu marido. Sabe, nós vivemos em uma sociedade tão caótica que às vezes a gente para assim, será que eu estou certo? Será que está certo isso? Né? Aí eu uso mais uma vez o exemplo de escola, que eu uso até inculcar, né? O menino não tira 10, eu vou questionar o professor porque ele não tirou 10. Olha a inversão de valores, gente. Aí o menino fala assim, não, professor, foi porque o cachorro comeu meu caderno. Aí no outro dia a mãe vai lá, meu professor, mas o senhor tem que entender que o cachorro comeu o caderno do meu filho. Gente, pais defendendo isso. Inversão de valores. Sabe, então às vezes a gente fica pensando o que eu tenho feito para chamar a atenção de Jesus, para ganhar o coração de Jesus. Será que as minhas atitudes, elas têm distanciado Jesus de mim? Será que as minhas atitudes, elas têm feito com que eu deixe de ser um crente, mesmo congregando? E Bartimeu está lá, na beira de um caminho, e está aqui hoje nos dando uma lição de humildade. Nos dando uma lição de humildade, de como eu ganho o coração de Jesus. Não é difícil, meus amados. Não é difícil ganhar o coração de Jesus, pastor. É muito fácil. Jesus é facinho, meus amados. É só você reconhecer que Ele é Filho de Deus. É só você reconhecer que Ele morreu por você. É só você deixar as atitudes que te afastam dEle. As atitudes de pecado. E aí Bartimeu ainda está lá. E aí surge a principal dificuldade de Bartimeu, que não era a cegueira. A principal dificuldade, meus amados, de Bartimeu não era a cegueira, por incrível que pareça. A principal dificuldade de Bartimeu foi a multidão hipócrita, que estavam caminhando com Jesus, mas não conheciam o Filho de Deus, como Bartimeu havia conhecido, só no momento que ele ouviu falar. Quando ele ouviu assim, olha, é Jesus, o Nazareno, aí veio, esse Jesus aí, que eu ouvi, que ele fez tal coisa, que ele fez isso, que ele fez isso, que ele fez isso, esse Jesus eu quero. A multidão estava com Jesus, mas não conhecia o Jesus que Bartimeu tinha acabado de ver. Mas ele era cego, mas ele viu. E aí começaram a falar, cala tua boca, rapaz. O mestre não vai te ouvir. Tu acha que o mestre vai parar para atender um mendigo sujo, fedorento? E ele estava lá. E ele não parou. Aí ele deve ter falado assim, eu não estou falando com vocês. Curto e grosso. Aleluia, Jesus. Com quem você tem andado, meu amado? Será que nós estamos andando com essa multidão que não quer deixar a gente chegar a Jesus? Porque aquela multidão, Everton, não queria que Jesus parasse para atender o mendigo. Meus amados, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes Deus quer chegar naquela pessoa e a gente coloca dificuldade? Desculpem. A gente coloca dificuldade. A gente embarga. A gente fala, não, o pastor Lucivaldo é um homem muito ocupado, ele não pode te receber hoje. E a pessoa colocou no coração dela assim, não, eu tenho que conversar com o pastor Lucivaldo porque eu sei que ele tem uma palavra para mim. Eu ouvi ele na rádio, eu ouvi ele em algum lugar, no podcast e tal e tudo mais. Eu preciso falar com ele. A gente está ali na porta
E a gente crentão, não dividimos o pão. E a gente tem impedido as pessoas muitas vezes de chegar a Jesus. Aquela multidão de hipócritas. Cala tua boca, o mestre não quer te ouvir. O mestre não vai falar contigo. Só que eles não estavam falando com qualquer pessoa. Eles não estavam falando com qualquer mendigo. Eles estavam falando com uma pessoa que já tinha a convicção que Jesus era o filho de Davi. Meus amados, essa expressão, Jesus, filho de Davi, não era que o Davi tinha gerado Jesus, não. É porque assim, os judeus acreditavam que o Messias, ele vinha da linhagem de Davi. Então, quando Jesus surgiu, uma das expressões de reconhecer ele como filho de Deus era falar filho de Davi. Aí era no coração dele. Porque essa era a interpretação judia da época. E aí aquela multidão, Jesus parou e falou assim: tragam a mim. Quando ele chegou e perguntou assim: o que é que eu te faço? Aí vocês falam assim: mas Jesus também, né? Jesus podia facilitar para o cego, né? Podia falar assim, ele já sabia que ele queria ver. Ele já sabia disso, meus amados. Nosso Jesus sabe de tudo. Sabe aquele problema lá que tu tem passado? Jesus sabe disso. É o desemprego, Jesus sabe disso. É a questão espiritual, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue orar, Jesus sabe disso. É porque você é agressivo com a tua esposa, com teus filhos, Jesus sabe disso. É porque no trabalho você é arrogante, você é estúpido, você trata as pessoas como se fossem teus bandos de cachorro, que agora até cachorro a gente trata melhor do que gente. Jesus já sabe disso. Só que Jesus precisa que você fale para Ele. Jesus precisa que você abra sua boca. Assim como Bartimeu falou: Jesus, que eu torne a ver. Você precisa falar assim para Jesus: Jesus, eu não aguento mais. Jesus, eu vou abandonar isso. Jesus, eu quero mudança. E aí aquele Bartimeu, ele olha assim e ele... Você pensa que ele foi grosseiro com Jesus? Você pensa que ele falou igual a gente vê esses vídeos aí das pessoas, né? O cara vai comprar o botijão, acabou o gás. Não, eu tô levando o botijão para passear. Já viram esse vídeo já? Os vídeos tem por aí? Furou o pneu da bicicleta do cara, né? Inclusive a gente estava até conversando hoje, ontem lá em casa sobre isso, né? Que existem pessoas curtas e grossas que dão a resposta da lata, né? Aí o cara estava fazendo um serviço lá, né? Deu uma vontade de eu responder assim pro Josué, sabe, mas... Você está limpando, tio? E aí Bartimeu ouviu, ele poderia falar assim: tu não está vendo que eu sou cego e eu quero ver? Não. Ele falou assim mesmo: Senhor, eu quero ver novamente. O que dá a entender que ele já tinha visto. Ou seja, ele usou as palavras corretas. Usou as palavras corretas. E aí, meus amados, Bartimeu estava lá. E quando Jesus falou assim: traga a mim, ele tinha uma capa. E a Bíblia fala lá em Mateus que ele jogou a capa fora. Ele jogou a capa. Meus amados, isso é muito revelador para a gente. Por quê? Porque ele era um mendigo, ele precisava da capa. Por quê? Porque ele jogava a capa no chão e as pessoas jogavam a esmola em cima da capa. A capa de Bartimeu era uma identidade dele como cego pedinte, como cego que estava ali mendigando. Era a capa dele que identificava. Então quando os caras iam passando pelo caminho, que viu a capa do cego, ele jogava esmola em cima da capa. Por quê? Porque ele não tinha. Por que a capa do cego, o chapeuzinho lá é importante? Meus amados, porque ele percebe que está vindo alguém, mas ele não consegue pegar na mão da pessoa. Quando você for cumprimentar uma pessoa com deficiência visual, pegue no ombro dela, que automaticamente ela já vai saber a sua dimensão. Se você quiser atravessar ela, você não puxa ela, você só estende o braço, ela vai se apoiar em você, porque a pessoa com deficiência visual, ela tem toda uma particularidade. Então a capa do Bartimeu era a identidade dele, estava ali, muito conhecido.
E aí quando Jesus chama ele, ele joga a capa dele fora. Por que ele joga a capa dele fora? Meus amados, porque ele já sabia que o milagre ia acontecer e que ele não precisaria mais pedir esmola. Ele nunca mais iria precisar daquela capa. Aí eu quero te perguntar, qual é a miserável da capa que tu precisa jogar fora? Qual é? Coloca a mão no teu coração e fala para Jesus assim: me mostra essa capa, Jesus. Aleluia, Jesus. Quantos estão entendendo? Digo amém. E aí, meus amados, estava lá Bartimeu, e Jesus, já compadecido, todo derretido pela fé daquele homem, pela forma com que aquele homem abordou, pela forma com que aquele homem não deu ouvido para quem não torcia por ele, porque a multidão não torcia por ele, a multidão mandava ele calar a boca, e mesmo assim ele estava lá: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em nenhum momento ele falava assim: Jesus, tu não é o Cristo? Eu quero ver tu me curar agora aqui, bora ver se tu é mesmo o cara, o bicho da goiaba, né? Como os adolescentes falam, o bichão. Mas não, ele estava lá cheio de fé, porque ele sabia que ele ia ver de novo. E aí, meus amados, aquele homem foi curado. Aquele homem levantou, jogou a capa dele fora, chegou até Jesus, foi curado. E antes dele ser curado, ele já tinha recebido o milagre. Porque quando ele chama a atenção de Jesus, meus amados, não foi Jesus, ele toca nos olhos, toca e tudo mais, mas não foi esse o momento do milagre. O momento do milagre foi quando Jesus parou e fala assim: chame ele, traga ele. Quando ele chamou a atenção de Jesus, e ele foi curado. Curado, meus amados, espiritualmente, quando ele teve discernimento que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. Nesse momento ocorreu a cura espiritual, ocorreu a cura da sua enfermidade espiritual. É quando você ouve e escuta. Porque muitas vezes a gente ouve, mas a gente não dá importância. Bartimeu ouviu, escutou, internalizou. Nesse momento ele é curado espiritualmente. E aí, meus amados, vem para cá Bartimeu. Jesus toca nos olhos dele e cura da cegueira física. Ele passa a ver. Quando ele lança a capa fora, acontece a cura das suas emoções. Porque, meus amados, nós temos igrejas, muitas igrejas, e muitas pessoas estão sofrendo pela questão emocional. E não é frescura não, gente. O negócio é muito sério. Nunca houve nas igrejas um índice tão alto de suicídio entre membros e até pastores. Sobrecarga espiritual. Eu quero dizer para você que Jesus quer te curar das tuas emoções. Só joga essa capa fora. Joga isso daí que te traz identidade, que não é a identidade que você tem que ter, porque a identidade que você tem que ter é uma identidade de filho de Deus, porque o apóstolo João fala para a gente que veio para o que é dos seus. Essa é a identidade que você tem que ter, porque quando a gente crê em Jesus, Ele nos faz filhos de Deus. Então, meus amados, as suas emoções são curadas, são restauradas. E aí você está passando por uma situação difícil. Imagina um cego. Imagina aquele cego. Além de ser cego, o mendigo era excluído da sociedade. Exclusão. Existem pesquisadores que falam que o processo de exclusão é o processo que mais adoece a alma das pessoas. O processo de exclusão é o que mais adoece a alma das pessoas. Por exemplo, um pai de família fica desempregado. Ele é excluído do mercado de trabalho. Ele bate na porta: poxa, tu não tem idade suficiente. Desculpa, a tua idade é muito avançada, não dá para abrir
trabalho para ti. Aí ele chega em outro posto de trabalho, não dá, ele foi excluído. Aquele pai, ele vai sofrer, porque ele está acostumado a levar o alimento para a mesa através de um trabalho, através do emprego, da receita que ele recebe. Ele é um processo de exclusão. Isso tem feito com que as pessoas adoeçam. E já tem estudos dizendo que as igrejas brasileiras, porque o estudo foi feito no Brasil, mas eu digo igreja de Cristo, mundial, não a igreja mundial, tá, gente? A igreja das pessoas que servem a Jesus são o povo que mais acolhe e mais tira as pessoas da exclusão. Porque o cara chega aqui, e isso é fato, gente. Isso já tem documentado, registrado a respeito disso. O cara chega numa igreja sem nada. Aí ele conhece um irmão que tem um negócio. Aí o irmão já coloca ele naquele negócio. O irmão já chama ele para bola. Ele já vai joga bola com os irmãos, já come um churrasco ali, já há uma integração. Aí ele fala assim: rapaz, esse negócio de ser crente é bacana, viu? Porque até ontem eu não tinha nada. Eu fui para a igreja domingo, hoje eu já estou aqui na casa do irmão. Já consegui um trabalho aqui, já consegui um trabalho ali. Já vou fazer um bico amanhã. Ou seja, o estudo mostra que as igrejas, elas têm a capacidade de atrair pessoas necessitadas. E o estudo vai além. Ele diz que as pessoas que têm condição são movidas por um sentimento que tem prazer de abençoar as pessoas. Isso é muito poderoso. Se você em algum momento da sua vida se sentiu excluído ou se sente excluído, meu amado, você está no lugar certo, porque aqui todo momento está Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Filho de Davi, e Ele quer que você chame a atenção dEle. Se você está passando por um problema sério de doença, meu amado, é só você encostar nesse Jesus aí, que Ele quer tirar essa sua capa. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Quero que você coloque a mão no seu coração. E você fale assim com o seu íntimo. Você fale assim com o mais profundo do seu pensamento. Você diga assim, sussurrando para Jesus: olha, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Assim como o Senhor teve compaixão daquele Bartimeu, Pai, daquele cego que pedia esmolas próximo à cidade de Jericó. Vem aqui agora, Jesus, nesse coração aí. Que a persistência de Bartimeu, Jesus, que a persistência dele, Jesus, gere em nós nessa noite uma fé inabalável. Faça a sua oração, meu amado. Expõe para Jesus essa capa aí. Oh, Jesus, muito obrigado, Pai amado, porque o Senhor falou conosco através da vida de Bartimeu. Mas, Pai, nós queremos agora chamar a tua atenção, Jesus. Olha para esse homem aí, Pai, que está mergulhado em descaminhos que não são os teus. Olha para essa mulher, Pai amado, que está desesperada por situações. Olha para esse filho, Pai amado, que alimenta uma tristeza profunda por não conseguir, não ver mudanças na vida dos pais. Olha para essa pessoa que está enferma, Pai amado. Assim como Bartimeu estava enfermo, nós reconhecemos que o Senhor é Filho de Davi, Jesus. E nós te pedimos agora, Pai, nós te pedimos para que o Senhor venha parar e perguntar: o que quer que eu te faça? Jesus está perguntando para você agora: o que quer que eu te faça? Fale para Jesus. Jesus parou. Você conseguiu chamar a atenção dele agora.
Ele olha para você agora e pergunta: o que quer que eu te faça? Ah, Jesus, faça um milagre, Pai. Faça um milagre, Pai amado. Aleluia, Jesus. Opera, Pai. Trabalhe em cada coração, Jesus, agora. Convence esse homem do pecado, Espírito Santo. Convence essa mulher do pecado. Convence que essa capa não pertence mais a eles, Pai. Ajuda, Senhor, a eles a lançar fora essa capa, Pai. Talvez a capa seja ingratidão. Talvez a capa seja soberba, Pai. Lança fora, Jesus, e nos dá uma nova identidade, Pai amado. Nos dá uma identidade de filho de Deus, porque nós reconhecemos que o Senhor é filho de Davi, Jesus. Aleluia, Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer. E eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre. O meu amado é o mais
Yeshua. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Para você agora. Eu quero perguntar para você agora que está aí sentado à beira do caminho. Você que está aí sentado à beira do caminho. E de repente você já ouviu falar desse Jesus. Desse Jesus de Nazaré. Esse Jesus nazareno que quer dar um milagre para você. E você está aqui sentado à beira do caminho. Eu quero perguntar para você: quantos querem chamar a atenção desse Jesus? Você que quer aceitar Jesus, você que quer aceitar esse Jesus de Nazaré, que está aqui no meio dessa multidão. Ou de repente você é um Bartimeu, que está sentado na beira do caminho. E em algum momento você já tinha visto, você já ouviu falar Jesus, você já tinha aceitado Ele, mas aí por algum motivo você se distanciou e você quer voltar a ver. Eu quero convidar você que quer se reconciliar, semelhante a Bartimeu, você quer ver de novo, você que quer ver novamente esse Jesus fazer parte da tua vida, fazer parte das tuas decisões. Vem aqui à frente, esse mestre te chama. Você que quer aceitar, ou você que quer reconciliar, esse Jesus de Nazaré te chama. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, tu és grande, Pai. E porque dele